Boa tarde, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha presencialmente pelo canal 16, pelo Facebook. Gostaria de cumprimentar meus familiares que se fazem aqui presentes hoje, amigos, quem faz parte do Poder Executivo Municipal aqui, os secretários, amigos da imprensa, diretoria do Hospital de Clínicas, eu já ia falar Hospital da Cidade, Hospital de Clínicas. Peço autorização para, no nome do seu Dionísio, que eu chamo carinhosamente de tio Dionísio, que eu possa cumprimentá-los todos. Meu amigo Paulo também, sejam todos bem-vindos e agradeço a presença. Bom, vamos lá. Preparei alguns temas hoje para usar no meu grande expediente. Eu dificilmente faço uso de todos os grandes expedientes que eu tenho aqui na Câmara. Subo aqui geralmente para falar quando acho que tem algum assunto importante, algo relevante para falar. Não é sempre que eu ocupo todo o meu espaço na Câmara, mas hoje acredito que temos alguns assuntos importantíssimos. Um projeto que estamos desenvolvendo em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, parceria com amigos meus da Checkmate Jiu-Jitsu, aqui que o Maurício está representando já, e que tem muito a trazer às crianças de baixa renda, crianças da rede de ensino público da nossa cidade, vereador Rafael. Antes disso, de começar a falar sobre esse assunto, sobre assuntos de emendas parlamentares, trago um assunto que eu tratei na semana passada aqui, Alex, sobre as questões nossas, Rafael, legislativas aqui em Passo Fundo. Trouxe alguns dados, nós tínhamos na segunda-feira passada um debate, uma audiência pública na UPF para tratar sobre a reforma tributária, sobre o excesso de leis tributárias que existem no Brasil, sobre as constantes modificações que ninguém consegue acompanhar, cada vez deixando mais complexa a nossa legislação, e resolvi aprofundar um pouco mais o assunto, fugindo um pouco do âmbito tributário, mas trazendo ao cerne aqui do mandato, que foi uma bandeira que eu sempre carreguei na campanha, no primeiro ano do mandato, aqui em 2017, se alguém pegar as minhas falas, ou se alguém relembrar, vai lembrar que eu falava isso, que no Brasil se legisla muito e com pouca qualidade. Nós temos muitas leis para todos os problemas que existem. Nós, legisladores, eu me incluo, porque faço parte dessa classe hoje, achamos que para cada problema que existe na sociedade, a gente precisa necessariamente criar uma lei que amanhã, magicamente, esse problema vai desaparecer. Não é isso que acontece. Nós temos, Chequinho, segundo um estudo da Fiesp, na verdade, no Brasil, ninguém sabe exatamente o número de leis que nós temos. Mas a Fiesp foi a instituição, o órgão, que fez um estudo mais aprofundado de todos que eu achei, e estima que nós possuímos aproximadamente 5.200.000 leis no Brasil, entrando desde leis federais, leis municipais, leis estaduais, regramentos de autarquias públicas, leis infraconstitucionais. 5 milhões de leis. E eu lhes pergunto, os problemas do nosso país estão aumentando, estão diminuindo, estão iguais? A gente passa por acreditar, e muito também por ser cobrado pela população, vereadora Lolana, pela quantidade de projetos de lei que a gente apresenta, pela quantidade de lei que a gente vota, e o nosso desempenho legislativo, pois é uma casa legislativa, passa a ser medido através disso, Alex. O vereador, naturalmente, tende para mostrar o seu trabalho, não, vamos procurar problemas na nossa sociedade, iremos apresentar leis no intuito de melhorá-las, de melhorar o meio em que a gente está inserido, a comunidade, enfim, quando na verdade isso é uma abstração criada por nós, enquanto cidadãos, enquanto agente político, para, não digo fugir do real problema, mas deixando de lado o real problema que é cultural. Nós temos hoje não é um problema político, nós não temos um problema de organização, nós temos no Brasil um problema cultural e educacional. Não adianta a gente criar lei se nós não tivermos também, em paralelo, capacidade de fiscalizá-las. Nós tivemos alguns exemplos práticos aqui em Passo Fundo, que eu falei já,
falei inclusive com o vereador Tchequim, que foi um dos autores, projetos nossos que a gente vota aqui, que a gente propõe na melhor das intenções e que acabam caindo no esquecimento. Vou usar o exemplo da lei municipal que nós aprovamos ainda em 2017, das algazarras aqui em Passo Fundo, proibindo, presidente, o consumo de bebida alcoólica nas ruas. Não temos subsídios para fiscalizar, o Poder Executivo Municipal, infelizmente, não tem subsídio suficiente, material humano, para fiscalizar essa lei. Nós já temos leis mais antigas que proíbem e que multam o cidadão que tira lixo no chão, não é fiscalizada. Nós temos leis que proíbem a venda de bebidas alcoólicas e cigarro para menores de idade. Todo mundo sabe que é lei para inglês ver. Também não funciona. Temos leis que punem o barulho acima de um certo nível no decibelímetro após as 22 horas. Também não tem eficácia, Tchequinho. Então, na essência, isso através de alguns princípios liberais que eu gosto muito e que eu sigo, a lei, ela foi criada, o nosso ordenamento jurídico, ele foi criado para que a gente garanta direitos que não são essencialmente jurídicos, mas são direitos naturais do ser humano, que é o direito à propriedade, que é o direito à liberdade e à integridade física. Muito antes de nós termos um governo, de nós termos sistemas monárquicos, ou enfim, o que for, o ser humano lá na época lá do homem das cavernas já protegia a sua propriedade, já protegia a sua integridade, a sua família e a sua liberdade. E nisso a gente cria um conceito de justiça. E as leis têm que ser criadas para garantir a justiça. O que, na verdade, como acabei de falar, por um excesso de produção legislativa, leis, na maioria das vezes, pobres, com pouco conteúdo, a gente acaba inflando cada vez mais o nosso ordenamento jurídico, burocratizando ainda mais a máquina e fazendo com que a lei perca importância. É muita coisa para que a gente possa cumprir. Lhe concedo a parte, vereador Alalana. Quero parabenizar pelo assunto, vereador Beto, que anos atrás, eu, vereador Luiz Miguel, vereador Rafael Bortolucci, na época, daí acabou parando o nosso trabalho, nós estávamos fazendo um trabalho a respeito de rever todas as leis que nós tínhamos no município, porque é um emaranhado de lei que ninguém mais se entende. E a fiscalização, eu sempre digo, cada vez fazer um projeto que exija fiscalização, tem que pensar que a fiscalização, quem vai pagar é o povo. Né? Então, é o que acontece com essas leis que Vossa Excelência estava fazendo, e depois se envolveu na época da campanha política, ele foi candidato a vice-prefeito, e daí nós perdemos o nosso jurídico, que era ele, né? E acabamos perdendo o fio da meada. Mas nós já tentamos fazer esse trabalho, parabéns, é muito importante que se faça isso, que é o que eu friso sempre, há 20 anos nessa tribuna. Existem muitas leis, né? E leis demais se tornam todas elas brandas, uma protege a outra e acaba protegendo sempre a marginalidade das pessoas que fazem as coisas erradas. Mas parabéns pelo assunto, somos parceiro, se precisar de ajuda, porque é muito importante. É o excesso de lei que acaba contribuindo para que as coisas não andem nesse país. Obrigado, vereador Alalana, concordo plenamente com o senhor. Eu trouxe alguns dados apenas para exemplificar isso, presidente. Desde a Constituição Federal, a nova Constituição de 1988, nós editamos mais ou menos 5.400.000 leis. Isso dá o equivalente a 493 leis por dia, segundo a última pesquisa que eu achei, que é de 2016. Isso também totaliza o absurdo de uma lei para cada 41 habitantes do Brasil. É uma lei para cada grupo de 40 pessoas. Acho que isso já torna claro e evidente que nós temos que mudar o nosso posicionamento, o nosso pensamento. Trago também o exemplo de duas leis esdrúxulas que ainda estão em funcionamento, estão em vigor no Brasil, mas que não têm sequer o menor uso, o menor sentido. Uma lei federal número 20, de 22 de outubro de 1891, ela está em vigência há 125 anos, foi um prêmio de consolação concedido pela recém-criada República do Brasil, ao então que tinha sido destronado Dom Pedro II. Está em vigor essa lei. Também é o caso da Lei 48 de 1935, que, entre outras determinações, proíbe o voto de analfabetos e de mendigos, que, com a Constituição
de 1988 tornou todas essas vedações inválidas pelos princípios do sufrágio universal, que a gente sabe, e nenhum cidadão, hoje em dia, nessas condições, é barrado na cabine de votação. Mas, formalmente, essa lei ainda consta no sistema do governo federal como em vigência. Daí a necessidade, o que acabou de falar o vereador Dalla Lana, de nós, em âmbito municipal, que é a nossa competência, fazermos um trabalho de revisão das nossas leis. Dito isso, trago então ao encontro do mandato, tudo que eu falei, e vou citar como exemplo o vereador Leandro Rosso, aqui se me autoriza, 2 projetos de lei que foram apresentados pelo vereador Leandro e que impactam diretamente na qualidade da prestação do serviço público e na qualidade de vida das pessoas que moram aqui em Passo Fundo, vereador, que são projetos de lei que instituem, aliás, programas. Então, se fosse através de outro mecanismo que não seja o projeto de lei, com certeza o vereador iria utilizar outro mecanismo para iniciar esse programa. Mas é um projeto de lei que viabiliza, né, a vinda de um programa que é o Gabinete da Leitura. O vereador sempre fala muito aqui na tribuna sobre o projeto e recentemente nos apresentou na semana passada um novo programa, né, do seu gabinete, que é a farmácia solidária, né, envolvendo a doação de medicamentos que estão perto do vencimento, que estão em desuso para as pessoas que precisam. Ele concedo a parte, vereador Márcio. Vereador Roberto, quero parabenizar Vossa Excelência pelo grande expediente, sempre sabendo da sua atuação, do seu protagonismo, da sua vontade e muitas vezes da coragem também em apresentar os temas propostos. Mas eu ouvi atentamente agora e fiz uma rápida consulta. O nosso Código de Postura do município é de 1950, vereador. Lá no seu artigo 469, ele atribui que a todo proprietário de área municipal que possuir formigueiros, a vigilância municipal deverá autuar. Então, de fato, nós temos muitas, milhares, milhões de leis no país que, de fato, elas não servem para absolutamente nada. Eu vejo que essa revisão, se começasse por Passo Fundo, em alguns estatutos que são importantes para a cidade, como é o caso do Código de Postura, que disciplina várias ações do munícipe, né, do cidadão em relação à sua participação no contexto local, eu vejo que nós já faríamos um gol de placa. E quem sabe Vossa Excelência, então, puxa à frente disso, terá a participação e o apoio de todos os colegas, porque nós sabemos que é importantíssimo. Também quero aqui, rapidamente, cumprimentar o seu pai, o Beto, que é uma pessoa querida na cidade, a direção do Hospital de Clínicas aqui de Passo Fundo, na pessoa do presidente, o Dionísio Balvede, o Lucinei, o Dr. Paulo Ferenci, o Bajo, todas as pessoas que estão aqui acompanhando, a Fernanda também, o seu grande expediente. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador Márcio. Lhe concedo a parte, vereador Leandro Rosso. Vereador Tozon, primeiro, obrigado pela referência aos programas, mas, como eu sempre digo, é uma marca nossa da 17ª legislatura, mas eu tenho que fazer uma referência aqui a uma briga sua, que foi a questão do Uber e dos mototáxis. O senhor leu a lei, certo? Junto com o então deputado Vespe, veio para a Câmara, teve divergência constitucional com a questão da Secretaria de Transportes e Serviços Gerais ao Conselho de Trânsito, mas mesmo assim nós aprovamos. Não tem vigência, né? Infelizmente. Outra, vereador Rigon, aprovamos aqui o projeto de lei que regulamenta a venda de carnes em Passo Fundo. Também não está vigente, Roberto. Então, a única forma que nos cabe é o programa institucional. Então, muito obrigado, Roberto, mas eu tinha que fazer referências assim, porque projeto Uber maravilhoso, mas, infelizmente, também a gente não consegue oficializar ele. Projeto das carnes, Rigon, também parado. Então, o que nos cabe é o programa, viu, Roberto? Mas muito obrigado, parabéns pelo tema. O senhor, desde o início do seu mandato, o senhor, quando veio a essa tribuna, disse, é lei demais no Brasil, no Estado e em Passo Fundo também. Parabéns. Obrigado, vereador Leandro. Então, trouxe todos esses dados, toda essa introdução, apenas para dizer que nós, enquanto vereadores, temos que argumentar em caso contrário, né, vereador Saul Spinelli, dessas cobranças que a gente pode vir a ter, a produção legislativa, leis votadas, leis apresentadas, não.
Nós somos uma casa legislativa em essência, mas nós temos inúmeras outras atribuições aqui, dentre as quais instituir programas, como o vereador Leandro Rosso muito bem fez, cobrar, fiscalizar o nosso Poder Executivo, ser o elo de ligação, juntamente aqui com a população e com o secretário Edson Nunes, que faz a ligação do Poder Executivo conosco, para solucionar problemas que vão melhorar de maneira prática a vida das pessoas. Nesse sentido, eu trago aqui um dado que, desde a época da campanha, aliás, antes da época da campanha, quando eu fui assessor do deputado federal Danley, um amigo pessoal meu, que a gente sempre teve como foco, né? Minha família inteira trabalha na área da saúde, tem distribuição de produto hospitalar. Eu não atuo na área, mas cresci no meio, sei da necessidade, e como eu sempre falo, toda verba, todo recurso que a gente conseguir buscar para a área da saúde é pouco, infelizmente. Ninguém quer ficar doente, ninguém escolhe quando vai ficar doente, mas a gente fica, né? Em virtude disso, tá passando, Miquel? Tá. Trago aqui um dado, deixando de lado o trabalho que foi feito anteriormente ao mandato. Esses números aqui iniciam no ano de 2017, porque o gabinete conseguiu viabilizar, graças também à parceria do Hospital São Vicente de Paulo, do Hospital de Clínicas, do Hospital de Olhos, do gabinete e da vontade do deputado Danley de olhar por Passo Fundo, essa viabilização de 5 milhões de reais destinados única e exclusivamente para a área da saúde. Se eu não me engano, dentro desse valor que eu vou apresentar aqui, acho que tem mais ou menos 500 mil reais, que é para a área do esporte, tá? E segurança pública, mas dá 4 milhões e meio, mais ou menos. Vou apresentar item a item as emendas que foram trazidas como forma de prestação de contas e com uma maneira que eu particularmente gosto de trabalhar, que é, como eu digo, nós termos o tiro longo. A gente não pode morrer com o mandato em Passo Fundo, nós temos que tentar buscar coisas mais longe se a gente tiver contato, que essa também é a nossa função aqui para melhorar a nossa cidade. Então, no ano de 2017, nós conseguimos a viabilização com o gabinete do deputado de emendas parlamentares de 1.500.000 reais para a reforma da UTI, implantação... Estão me ouvindo bem? Bom. Implantação do transplante de medula óssea no Hospital São Vicente de Paulo. Ainda no ano de 2017, conseguimos mais uma emenda parlamentar no valor de 500 mil reais para a compra de equipamentos para sistema de vídeo. Aí entra a questão também que eu falei do esporte. No ano de 2017, parceria com a Prefeitura Municipal, com o prefeito Luciano Azevedo, Secretaria de Obras e o gabinete do deputado, nós ouvimos uma demanda da Associação de Moradores do bairro Coab Unsal, nos mostrou o campo de futebol que tem lá, em frente à antiga delegacia de polícia civil, ao lado do ginásio do bairro. Os moradores fazem ali serviço voluntário para as crianças no contraturno das escolas, dão oficinas de capoeira, de futebol, escolinha. Alex, o senhor que frequenta muito o bairro também, sabe bem disso. Só que a estrutura local estava muito defasada, mais de uma década, já que existia essa demanda de tentar melhorar, tentar trazer um projeto novo para viabilizar essas pessoas, como eu falei, de maneira voluntária, estão lá suando, deixando às vezes de trabalhar, de estar com suas famílias, para ajudar o bem-estar da comunidade. Nós conseguimos, através do gabinete do deputado Danley, 250 mil reais, mais 81 mil reais, que foram destinados pelo gabinete através das emendas impositivas, como contrapartida, no final do ano passado, o vereador Luiz Miguel, para a reforma desse campo de futebol. E na semana passada foi feita a licitação, e na semana passada a empresa vencedora já assinou, né, o contrato para o início das obras. Entramos, então, um novo direcionamento que a gente teve através de conversas com o Hospital de Clínicas. No ano de 2017, nós buscamos, eram 200 mil reais, 100 mil reais ficaram contingenciados, se eu não me engano, Lucinei, é isso, né? Foi destinado para a compra de equipamentos no ano de 2017. Atualmente, eu vou falar em seguida, conseguimos, através do deputado Danley também, emendas no valor de 800 mil reais, para o que eu digo e sempre falo, que vai ser talvez
a obra que vai desafogar toda a questão da saúde do primeiro atendimento, do atendimento emergencial em Passo Fundo, Saúl, que é a reforma da emergência do Hospital de Clínicas. Uma emenda de bancada também do deputado Danley participou, no ano de 2017, uma destinação de R$360 mil, vereador Márcio, senhor que é da área de segurança pública, assim como o vereador Luiz Miguel, foi destinado R$360 mil para a compra de equipamentos policiais, como viaturas, colete balísticos e munição. No ano de 2018, o hospital aqui, a Fundação Hospitalar Oftalmológica da Universitária Lions de Passo Fundo, é o Hospital Diógenes Martins Pinto, Hospital de Olhos, que a gente chama, né? Conseguimos emenda de R$250 mil para custeio, ou seja, aquela emenda mais ampla que dá maiores possibilidades para o administrador conseguir gerir o recurso. Ainda nesse ano, 2019, então, tinha uma emenda contingenciada que nós conseguimos trazer e viabilizar ao Hospital São Vicente de Paulo no valor de R$1.250.000 para custeio também. E então, projeto aqui que eu digo, projeto não, a destinação, o projeto sim da diretoria do Hospital de Clínicas, que na minha opinião é a cereja do bolo para Passo Fundo, que é a reforma da emergência do hospital. Tudo isso, não tenho nada contra os vereadores, colegas que usam diárias, fazem uso, não é nada ilegal, as pessoas, cada uma faz a gestão dos recursos e do seu gabinete da maneira que bem entender. Eu não costumo utilizar diárias, nunca utilizei, e todos esses valores foram viabilizados sem gastar R$1 de diária do dinheiro do contribuinte de Passo Fundo. Digo, por fim, Miquel, acho que está com a pilha fraca aqui o controle. Acho que vai ter que tu mexer para mim, hein, por favor. Esses valores de diárias, a gente falando, parece que está na mão do deputado. É importante a gente deixar bem claro que isso nada mais é que dinheiro dos nossos impostos, que pela bagunça que é o nosso pacto federativo, Saúl, nós temos que ir buscar esses recursos. Se a gente não tem um deputado federal com boa vontade que olhe para o município, nosso imposto, nosso dinheiro que a gente paga lá diariamente vira pó. Não serve para nada, Alex. Então a gente tem que fazer o uso do meio político para conseguir pegar o que é nosso de volta, que esses são esses recursos. Então, como eu falei, eu não quero tirar o mérito da Câmara dos deputados em si. Pelo contrário, se não fosse por eles, nós não conseguiríamos isso. Mas tudo isso decorre de um sistema equivocado, na minha opinião, um sistema que centraliza todos os recursos em Brasília, que primeiro toma da gente para pensar se vai devolver, né? E como falei, se a gente não tem um contato, não tem o tiro longo, o vereador Luiz Miguel, a gente acaba aqui, Passo Fundo acaba ficando na míngua, enquanto uma cidade do lado consegue o recurso que nós poderíamos trazer para a nossa cidade. Eu lhe concedo a parte, vereador. Muito obrigado, vereador Betinho Tozon, do qual eu tenho um grande apreço, uma admiração por Vossa Excelência, seus familiares, e dizer que, parabenizar pelo grande expediente, e em nome da população de Passo Fundo, Betinho, agradecer o empenho que as nossas viagens, o nosso empenho junto ao Congresso Nacional e aos deputados, não é para o vereador Betinho, não é para o vereador Luiz Miguel, e sim para a população de Passo Fundo, para a comunidade. E o exemplo está aí do trabalho eficiente do nosso Hospital de Clínicas, do nosso querido Hospital da Cidade, do qual eu cumprimento os seus gestores que aqui estão. Por outro lado, Betinho, gostaria de dizer que está hoje, na primeira discussão na hora do dia, projeto de minha autoria, que vai oficializar as emendas impositivas, que até hoje eu não vi nada de impositivo, porque nenhuma delas foram pagas, a não ser das câmaras de vigilância, que hoje estão penalizando a população também com as multas, do qual nós essa semana já temos uma agenda no Ministério Público. Porque o que a gente trouxe para Passo Fundo é para segurança, não para multar mais a população. Segundo, dizer que tenho a certeza absoluta que Vossa Excelência fará uma reeleição muito tranquila, mas eu, com a idade que estou,
e falava com seu pai hoje. Vossa Excelência esteve na minha posse em 96, com 7 anos de idade. Eu quero vê-lo na Assembleia Legislativa como deputado, como saiu daqui Matheus Vesp, e com certeza outros lugares que Vossa Excelência poderá angariar pela sua sapiência, pela forma com que foi criado e pela maneira que está trabalhando aqui, independente de partido, em prol do município de Passo Fundo. Obrigado, vereador Luiz Miguel. O senhor sabe que a recíproca é verdadeira. Amigo da família de longa data, assim como o vereador Saul. Tenho um carinho imenso pelo senhor e fico lisonjeado com as suas palavras. Lhe concedo a parte, vereador. Vereador Beto Tozon, para nós não é surpresa do resultado do seu trabalho, né, da dinâmica de trabalho do seu gabinete, aqui no plenário, nas comissões. Quero lhe parabenizar pelo grande expediente, cumprimentar a família Tozon e a família Gabriel pelo trabalho que realizam em Passo Fundo, em prol pela saúde, há muito tempo, e lhe parabenizar pela forma correta e ética e de caráter e de firmeza de posição em todos os debates feitos nesta casa, sejam no plenário, sejam nas discussões dos projetos e as boas conversas que a gente tem diariamente para encaminhar a solução de forma correta e ética. Meus parabéns e sucesso para ti. Obrigado, meu amigo Saul. Desejo o mesmo a Vossa Excelência e a todos os demais colegas dessa cidade. Miqueias, bota para mim, por favor. Aí eu queria apenas evidenciar o trabalho desses senhores, dessa equipe do Hospital de Clínicas Vereador Patrick. Esse é o projeto que Passo Fundo vai ser contemplado, de acordo com o trabalho árduo, o suor desses senhores na busca incansável por recursos, por maneiras de viabilizar isso, seja através da sociedade civil organizada, através dos meios políticos. Passo Fundo vai ter, sim, uma obra que vai, vereador Márcio, senhor que acompanha desde o começo isso também, ser um divisor de águas, ou tem tudo para ser um divisor de águas no pronto atendimento, naquele primeiro atendimento emergencial que nós temos aqui em Passo Fundo. Por que eu estou falando isso? Ele passa para mim, por favor, não me esquece. Todos nós cansamos já de ler essas notícias da necessidade, tanto do Hospital de Clínicas quanto o Hospital São Vicente de Paulo, ter por necessidade, por não ter mais como atender a população, de por vezes fazer um fechamento, Rafael, da emergência dos hospitais. A gente sabe o esforço dos diretores, do corpo médico para atender, mas como eu falei, ninguém escolhe a hora de ficar doente. Se pudesse escolher ficar doente, ninguém assim o faria, com certeza. Né, algo meio lógico. Mas Passo Fundo não atende meramente os seus 200 e em alguns aí 1.000 habitantes que nós temos. Nós somos uma capital reconhecida no sul do Brasil, posso dizer até no Brasil inteiro, de excelência no serviço da saúde. As pessoas da região, pessoas de fora do estado, vêm até aqui buscar um atendimento, buscar um profissional especializado, buscar os hospitais, a tecnologia médica que a gente tem aqui em Passo Fundo. Essa obra vai fazer, eu não tenho dúvidas alguma aqui, seu Dionísio, com que isso aqui não apareça mais nos nossos jornais, ou que pelo menos isso diminua bastante. A gente sabe, o poder público também faz o que pode, né? Infelizmente, nem todas as secretarias do poder público são eficazes, como a nossa Secretaria do Esporte, que tem muito contato, Secretaria da Educação, Dr. Edson Nunes, que faz esse trabalho na Secretaria de Transparência, né? O Rubens Astolfo, enfim, no fim eu vou falar aqui sobre isso, mas não sendo exclusivamente aos senhores, mas nós temos muitas secretarias eficazes, com controle de processos, com cronograma, mas algumas não. A gente sabe que o setor da saúde talvez seja o mais demandado, e por isso também, com certeza, por nós vai ser o mais exigido. Se está sendo dedicado o esforço necessário, ou se não está sendo, a gente não sabe. O que interessa é que o resultado pretendido não está sendo obtido. Se a gente não está obtendo, a única diferença é a desculpa que a gente vai dar, que é eu não estou conseguindo, ou não tenho material humano, enfim, mas o resultado não está sendo atingido, isso tem que mudar. Vamos ser bem práticos. Passa para mim, por favor, Miqueias. Nesse sentido, nós fizemos esse ano, o vereador Rufo assinou comigo um pedido de informações, aliás, um pedido de providências, né, para que fosse, à época,
normalizado, né, a disponibilidade de certos medicamentos de uso contínuo, medicamentos comuns que a população precisa e necessita no seu dia a dia. Nós fomos pesquisar se tratavam, se esses medicamentos que estavam em falta aqui na Secretaria de Passo Fundo, Alex, eram medicamentos especiais, com faltas em fornecedores, mas não. De fato, como eu falei, a demanda pode ser grande, mas o objetivo não estava sendo atingido. Nós fizemos essa solicitação, esse pedido de providência, ainda não tivemos a resposta, né? Mas como nós precisamos formalizar esses pedidos, não ficar apenas pelo telefone, está aqui. Peço para o senhor passar, Miquel, por favor. Agora uma situação um pouco mais chata, também envolvendo a Secretaria de Saúde, que muitas vezes a gente liga e sequer atende o telefone, isso é importante a gente falar. A gente entende que todo mundo aqui tem trabalho, todas as secretarias são demandadas, mas eu não estou ligando porque eu quero ser um mala sem alça, mas porque a gente precisa e alguém vem aqui cobrar. O mínimo que tem que fazer é atender o telefone. Se o telefonista não está querendo atender, eu não sei, não é um problema meu, não está dentro da minha jurisdição, da minha competência, estou trazendo à tona a minha reclamação, vereador Paulo, em relação a isso. E também, esse pedido de informações, Márcio, que nós fizemos ainda, deixei frisada a data aqui no rodapé da página, no dia 26 de fevereiro de 2019, né, fizemos pedido de informação acerca, não foi, acho que foi um chamamento de dentistas para a contratação, e nós tivemos algumas reclamações, fomos fazer um pedido para entender a metodologia, ao pegar a lista dos aprovados, e nós já estamos entrando no mês de junho e a gente sequer teve resposta. Lembro os colegas que no ano passado apresentamos uma emenda à lei orgânica, o meu gabinete apresentou uma emenda à lei orgânica, que regulamentava e instituía prazos para a prefeitura responder pedidos de providência, indicações e pedidos de informação para nós aqui, vereadores, porque a linha de frente somos nós, sempre vai ser nós, a gente tem que matar no peito isso, porque a gente já sabia que ia ser assim quando nos candidatamos, mas nós somos a linha de frente, né? As pessoas nos cobram e parece muitas vezes, Patrick, que não somos nós que estamos trabalhando. Parece que caiu no vereador Valdo lá e esqueceu do meu problema, quando na verdade é uma falha de comunicação, uma desorganização, né? Uma falta de cronograma em cada secretaria, que eu falei, não são todas as secretarias que têm eficiência de algumas, mas que a gente tem que cobrar porque está aqui, como a gente elogia, a gente tem que cobrar também, porque é o mínimo que a gente tem que fazer, a gente está sendo pago para isso. Então, isso, de acordo com o projeto de lei que foi aprovado, essa emenda à lei orgânica, teria 90 dias para ser respondido. Nós estamos já entrando no mês de junho e a gente sequer tem uma resposta para saber o que está acontecendo. Ou seja, já caiu no esquecimento, já passou meio ano, deixa assim. A Prefeitura Municipal ingressou na Justiça Comum para derrubar essa emenda à lei orgânica, alegando um vício de iniciativa, uma inconstitucionalidade, né? Juiz em caráter preliminar não acatou, vereador Fernando Rigon, a ação direta de inconstitucionalidade do Poder Executivo, ou seja, não, o projeto que foi aprovado aqui, essa emenda à lei orgânica, ela é constitucional, ela é legal, o vereador tem competência para fazer isso. Mas aí a Prefeitura encaminhou um novo projeto de lei, uma emenda à lei orgânica para a gente fazer, revogando o projeto que a gente tinha, então, aprovado, que daria esses prazos. Passou, foi aprovado aqui na Câmara, e trago isso por quê? Não quero ver, desculpe ser meio rude, mas não quero ver ninguém reclamar aqui, seja oposição ou situação, de que prazo não está sendo respondido. Nós tínhamos uma maneira, né, de imputar, inclusive, como crime de responsabilidade, a não observância da lei orgânica municipal, e a gente deixou acabar passando. Agora, se atrasar, a gente tem que engolir o choro. Lhe concedo a parte. Obrigado, vereador Tozon, meu amigo gremista. Graças a Deus. Voltamos ao que era o natural. Vereador Tozon. Vereador Tozon. Por favor. Né? Inicialmente, né, a bancada do MDB, quero dar os parabéns à Vossa Excelência, né, pelo seu grande expediente, onde o senhor está abordando assuntos referentes às situações que envolvem a comunidade de Passo Fundo. E esta casa, através dos 21 vereadores, quando tem problema a cidade de Passo Fundo,
cai o problema dentro desta casa aqui, e felizmente, os 21 vereadores têm resolvido. Vamos lá então. O mais recente. O gás, o GNV, certo? Está voltando para Passo Fundo de novo, tá? Graças ao esforço dos vereadores, do proprietário da empresa, certo? Foram atrás e estão resolvendo. Se Deus quiser, nos próximos 20, 30 dias, volta o gás para Passo Fundo, né? Surgiu aquele problema que ia fechar o Bezerra de Menezes. Caiu o problema aqui, os 21 vereadores se empenharam, foram a Porto Alegre, juntamente com o executivo, resolveram. Não fechou, está funcionando. Não adianta. O aeroporto. Eu e o vereador Patucci fizemos várias viagens a Porto Alegre e a Brasília. Resolvemos o problema, representando os 21 vereadores, presidente, dessa casa. Não foi só 2 vereadores, não. São os 21. Em agosto, se inicia as obras. Tá? E por último, já que a crise atinge o município, o estado, a União, né? Não seria Passo Fundo que teria dinheiro sobrando para fazer a habitação popular. Então surgiu um projeto de lei do vereador Paulo Necro, que vou pedir o apoio de todos os colegas, para ampliar o perímetro urbano da cidade, onde inicialmente 2.500 famílias, volto a repetir, 2.500 famílias vão ser beneficiadas com terreno e casa. Então, volto a repetir, todo o grande problema existente em Passo Fundo, colegas vereadores, cai aqui dentro da casa, na mão dos 21 vereadores, e graças a Deus é resolvido. Meus parabéns novamente pelo seu grande expediente. Obrigado, vereador. Trago agora, Miquel, avança para mim até o projeto social do jiu-jitsu nas escolas, por favor. Aí. O projeto está sendo feito em parceria com a Secretaria de Educação, Secretaria dos Esportes. Agradeço desde já o secretário Edmilson, subsecretária da Secretaria de Educação também, ao Giba, nosso secretário, o professor Lara, e principalmente a 2 amigos que estão aqui presentes, que é o Roger e o Moisés, da Checkmate Jiu-Jitsu aqui em Passo Fundo, que tiveram essa ideia e estão tendo e botando em prática esse projeto exemplar que vai mudar... Eu tenho 3 minutos ainda, presidente? Não tem? Vamos no tempo aqui, então. Vai mudar a vida de muitas crianças... Só um minutinho. Não tenho 5 de urgente? Eu usei 5. Não tinha mais 5? Não? Perdi no tempo. De muitas crianças aqui em Passo Fundo da rede pública, municipal e estadual. Crianças de 5 a 17 anos estão sendo atendidas de maneira gratuita por esses senhores aqui, nesse projeto Jiu-Jitsu nas escolas, que iremos continuar falando em seguida. Terminou. Só para finalizar. Oi, apenas para finalizar aqui, iremos falar em seguida sobre esse projeto e agradeço a todos presentes aqui no grande expediente do gabinete e por ter ouvido durante essa meia hora, né, uma pessoa aqui em cima falando. Muito obrigado.